tela aí, ó, matéria do Poder 360. Moraes levaria 50 milhões de dólares para fraudar a eleição, disse Bolsonaro, matéria do Poder 360. Ex-presidente deu a declaração durante uma reunião em 5 de julho de 2022, muito antes dos escândalos do USAID, né, diga-se de passagem. Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. Antes das eleições. Exato. Antes de aparecer os escândalos. Antes da divulgação dos escândalos do USAID. Aí tá aqui, gravação foi apreendida pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes das eleições. Se é assim, fecha o Congresso. Sim. Esse é um momento em que você não resolve confrontando argumentos baseados em lei, né, na Constituição, no sistema legal, por um motivo muito simples. O Supremo está descumprindo a Constituição há anos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Magno Malta exige prisão de Lupe e cobra CPMI do INSS. Tia do senador, idosa e amputada, vem sofrendo subtrações indevidas em seu benefício. Em um discurso inflamado, o senador Magno Malta usou a tribuna do Senado nesta quinta-feira para cobrar a instalação imediata da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A fala, marcada por um tom combativo, incluiu um pedido direto de prisão do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a quem Malta acusa de permitir um assalto institucionalizado os benefícios de aposentados e pensionistas do país. O senhor presidente, o senhor Lupe e sua trupe precisam ser presos, declarou o senador em tom categórico. Parabéns, Magno Malta. Zanin ignora decisão da Câmara e marca a sessão para analisar caso de Alexandre de Ramagem. É isso mesmo. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu ignorar a decisão da Câmara dos Deputados e marcou para esta sexta-feira o julgamento sobre a continuidade da ação penal contra o deputado Alexandre de Ramagem. A sessão virtual vai até terça-feira 13 e deve analisar se o Congresso tem ou não o direito de suspender um processo penal, apesar disso já estar previsto na Constituição. A atitude de Zanin é um recado direto para o STF. O que a Câmara aprova não passa de sugestão. Na quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou por maioria expressiva a proposta do Partido Liberal para travar a ação penal contra a Ramagem enquanto durar o seu mandato, com base no artigo 53 da Constituição. O texto teve como relator Alfredo Gaspar, que defendeu a suspensão total da ação, inclusive para os demais envolvidos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, enviou o ofício ao presidente do STF, comunicando formalmente a decisão da Casa Legislativa. A resposta veio em silêncio. Zanin manteve o julgamento virtual e optou por colocar a corte em rota de colisão com o Legislativo. A decisão do ministro não apenas ignora a votação da Câmara, como reduz o papel do Congresso a mero espectador da própria prerrogativa. O artigo 53 é taxativo. A Câmara pode sustar processo penal contra seus membros por atos praticados no mandato. Mas para o STF, isso só vale quando interessa, e não quando afeta seus próprios processos politicamente inflamáveis. Zanin quer decidir se a ação penal continua. Traduzindo, o Supremo julgará se pode ou não desobedecer à Constituição. Mas ao marcar o julgamento, Zanin transforma o STF em tribunal revisor da vontade do Congresso e abre um caminho para uma nova crise institucional. A pergunta que fica é: o Congresso e Hugo Motta vai permitir que o STF apequene o Congresso, ou melhor, reduza o Congresso a nada? Porque se for, então é melhor fechar as portas e entregar a chave para o STF. Nesse momento, esses deputados da esquerda, eles batem a porta dos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e não causará nenhuma surpresa. Se o ministro Alexandre de Moraes for sorteado, não causará surpresa se o ministro Barroso determinar que a primeira turma do STF, não o plenário, jamais o plenário, delibere sobre esse assunto, porque lá a gente já sabe qual vai ser o placar, para que eles digam que o que a Câmara votou é inconstitucional. Inconstitucional em aonde? Em qual carta? Onde é que está escrito isso?
É um desafio, porque eles não vão encontrar em lugar nenhum. Eles simplesmente vão dizer, segundo as nossas leis aqui do STF, se for um bolsonarista não vale. Até porque isso pode paralisar o que está em andamento aqui e nós queremos prender o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a leitura. Não adianta florear o parlamentar A ou B, o articulista do jornal, como o próprio Piotr citou, tentar achar subterfúgio. Não, a leitura é essa. Simples assim. Mas aí, o desfecho disso é o seguinte. Ou o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestam em defesa do Legislativo, ou então fecha. Vou repetir o que disse ontem, fecha. Não precisa do Congresso. Se é para ficar ajoelhado na Praça dos Três Poderes com um poder menor, então fecha, acabou. Pode ficar todo mundo em casa na próxima eleição. É que o Silvio está repetindo, com outras palavras, mas com uma mesma clareza, o que disseram não só o Mário Covas e os líderes da oposição em 1968, quando votaram o pedido de licença encaminhado pelo governo para processar o deputado Márcio Moreira Alves, como também disseram isso líderes do partido do governo. Se é assim, fecha o Congresso. Sim. Esse é um momento em que você não resolve confrontando argumentos baseados em lei, na Constituição, no sistema legal, por um motivo muito simples. O Supremo está descumprindo a Constituição há anos. Há anos, então, agora vale. Nós ouvimos ontem o ministro Alexandre de Moraes dizer o seguinte, que seria reprovado com louvor, né, na pior faculdade de Direito, um aluno que dissesse isso e impedido de atuar até como chicaneiro, não como advogado. Ele disse que é possível, sim, punir alguém que não esteve na praça durante os distúrbios aí de 8 de janeiro, é possível punir por crime de multidão, como se estivesse lá. Quem diz isso está fora da conversa, tá fora da conversa sobre Constituição, virou botiquim. Então, é prova de força. Os deputados estão dando uma demonstração de força. Não queremos. E eles têm o argumento que define tudo. Termina com a conversa. Eles fazem a lei. O Brasil, na crise desencadeada pela renúncia do Jânio Quadros, nem imaginava que uma semana depois seria parlamentarista. Aquela era a solução, ponto final. Agora, os deputados de 68 reagiram à linha dura do governo militar. Esses 300 e poucos parlamentares não vão reagir a um poder que, se ficar irritadinho, vai poder o quê? Mobilizar a Polícia Federal, porque não tem as Forças Armadas nessa parada. Isso faz toda a diferença. Sabe do que depende isso aí? Da coragem pessoal e da audácia dos parlamentares, só. Copiem pelo menos isso aí, entre tantos maus exemplos, copiem o Renan Calheiros. Quando disseram que ele não podia ficar lá, vem me buscar. Ponto final. Vão buscar os 300 deputados e prendam. O que é que vai fazer o Supremo se o Congresso aprovar por essa amplíssima maioria essa decisão? O que eles vão fazer? Pedir que o Exército cerque o Congresso? Sim. Então é uma ditadura. Quem vai dar a ordem? O presidente do Supremo? Por quê? Ele é o ditador? O Congresso, o Judiciário, se ousar se sobrepor ao Congresso, vai confessar que há no Brasil uma ditadura e nós, o povo, não queremos ditadura.
tela aí, ó, matéria do Poder 360. Moraes levaria 50 milhões de dólares para fraudar a eleição, disse Bolsonaro, matéria do Poder 360. Ex-presidente deu declaração durante uma reunião em 5 de julho de 2022, muito antes dos escândalos do USAID, né, diga-se de passagem. Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. Antes das eleições. Exato. Antes de aparecer os escândalos, só o pessoal entender. Isso, antes da divulgação dos escândalos do USAID. Aí tá aqui, gravação foi apreendida pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes das eleições, que Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE à época, ex-namorado Kassab, teria recebido... Sim, que eu tô acrescentando mais coisas. O aposto aí explicativo. Posso? Meu irmão. Vamos lá. Não pode dizer nada, não. Teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição de 2022. Ora, jamais variou. O ex-chefe do Executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, teriam sido pagos pela prática fraudulenta. A gravação foi obtida em um computador apreendido pela Polícia Federal com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. E por que o Mauro Cid virou um alvo tão pesado para o Moraes? Por que será, né? Em um dos trechos, o ex-chefe do Executivo afirmou não ter provas do recebimento desse pagamento por parte dos ministros do STF, mas que não resta dúvida de que ele teria sido feito. Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório e já fui convidado para locais cabulosos aqui em Brasília, declarou Bolsonaro. Isso é um áudio. Depois, Bolsonaro diz que não se importa em perder as eleições, mas sim em perder a democracia, por uma ação orquestrada nos bastidores. Lembrando que julho de 2022 foi quando teve a reunião, não foi? Quando teve a reunião com os embaixadores? Sim. Em resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin, que era o presidente do TSE na época, com os mesmos embaixadores. Mas aí não disse. E só sobrou para o Bolsonaro. Aí não disse que ele falou isso nessa reunião, né? Não, isso foi reunião interna. Reunião interna. Entendi. Aí, eu posso ler aspas aqui? Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudulenta. Os caras não têm limite. Eu vou falar que Fachin está levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Barroso está levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse é o conteúdo. Tem o áudio, né, da reunião. Essa reunião, então, teria acontecido. Não, a reunião ocorreu, né, em 2022, julho de 2022, 3 meses antes das eleições. E aí o Trump é eleito em 2024, 2 anos depois. Bolsonaro perde as eleições nesse ano. E a gente começa a ver ali algumas coisas de escândalo. Aí eu pergunto a qualquer pessoa: é improvável, ou seja, grau de probabilidade, é improvável que 4 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo hoje no planeta, tá? 4 coisas. Vou falar a primeira. Não, tô falando dos últimos 3 dias. Hoje é quarta, certo? Então, segunda, terça e quarta. Nos últimos 3 dias, 4 coisas estão acontecendo simultaneamente. A primeira é, enquanto o Maduro estava lá tirando selfie com o Lula, estamos aqui em Moscou. Aquela turma boa que está lá em Disneylândia, Rússia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Os Irã, caras montaram Venezuela. hashtag alemão no meio de Moscou para simular a invasão de Berlim, meu irmão. Não, os caras são foda. Bater palma pros caras. Disneylândia das trevas. Aí o Maduro tá lá, o Lula também. Quem que estava responsável pela embaixada da Argentina quando o Maduro, a Venezuela rompeu as relações diplomáticas com a Argentina? Quem que ficou responsável? Brasil. Beleza, então tá lá Lula e Maduro tirando selfie. Enquanto isso, o Marco Rubio, que declarou isso no Twitter, no X, publicamente, né, que fez uma operação de resgate das pessoas que estavam na embaixada da Argentina. Maria Corina Machado e tantos outros e tal. Machado, né? E aí ele resgatou essa galera, tirou da embaixada, essa galera já está nos Estados Unidos. Foi exatamente no período em que Maduro e Lula estavam, ou estão, né, lá em Moscou. Então, é hoje. Então, isso está acontecendo. Aconteceu de ontem para hoje. Houve o resgate da galera, tá, na embaixada da Argentina, aos cuidados do Brasil, do Lula. Né? Então, resgatou a galera enquanto o pessoal está lá. Então, 2 coisas já. Os presidentes estão lá na Disneylândia das Trevas, na Rússia, em Moscou. Resgate na embaixada. Visita, né, do emissário do Trump para poder categorizar Comando Vermelho e PCC
como grupo de narcotraficantes e aí começar a punir a galerinha que tá ligada a essa turma. Mas o PT disse que não concorda com isso, não. Não tem que botar. Estão só vendendo droguinha. É o Zé Droguinha da esquina. Essa é a droguinha da esquina. E aí entra Israel. Porque se for categorizado como grupo terrorista, qual foi o país que disse que o PCC estava lavando dinheiro com banco digital para alimentar os grupos terroristas lá no Oriente Médio? Qual foi o país que falou isso? Israel. Então, meu irmão, tô doido pra ver aqueles vídeos legais de Israel, sabe? Como é que é o nome? Departamento de Força de Defesa de Israel? IDF. IDF. Eu tô doido pra ver aqueles vídeos da IDF agora, nos próximos capítulos.